Eu escrevi um texto, quem quiser, ele está na internet, é fácil de achar, tem esse título. O excesso de feminilização no ambiente da pré-escola. Veja só, por que falar sobre sexualidade, por que falar disso? Primeira coisa, bem rápido, sexo é masculino e feminino. É uma coisa biológica, é genético, está lá nos cromossomos, XY, outro é XX. Então, isso é sexo. Gênero é ser homem, ser mulher, ser homossexual, ser heterossexual, ser transexual e ser travesti. Isso é gênero. Então, gênero é essa marca que as pessoas têm no seu comportamento. Isso é diferente do que sexo, que são só as duas possibilidades. Tá? Quando a gente está falando de aula de sexualidade, deveríamos estar falando de aula de gênero. Porque a aula de sexualidade já está pronto, já acabou. Já acabei de explicar, homem, macho e fêmea, acabou, ponto. E a reprodução é assim, assim, acabou. Então, as aulas de gênero deveriam ser uma preocupação maior da gente. Mas a gente vai usar o termo no sentido mais comum, sexualidade, então falando do ser homem e ser mulher dentro desse contexto todo. E a feminilização no ambiente da pré-escola, por que falar sobre isso? Por causa do seguinte, imagine um menino que em casa brinca de bola, carrinho, espada, força, luta, guerra, tiro, ele brinca com essas coisas. É claro que a gente tende a suprimir a questão da violência, aí não dá arma para a criança brincar e tal. Mas elas sabem muito bem a diferença entre o real e o imaginário e constroem adequadamente. Então não precisa ter tanta preocupação assim nesse sentido. Então, essa criança, esse menino que está lá com espada, carro, Ferrari, cavalo, todos esses símbolos, esses brinquedos que trazem de alguma forma a simbologia mais da masculinidade, do masculino, entra na pré-escola pensando, vai ser a continuação da minha casa. Vai ser um lugar também legal, como aqui em casa é. Aí ele chega na escola, quem atende? Uma professora, uma mulher, que leva para uma professora auxiliar, que leva para uma sala de aula cujas paredes são cor-de-rosa. Nuvenzinhas coloridas. E aí tem florzinha, tem ursinho fofinho, tudo assim. Aí vai conhecer a coordenadora, a diretora. Cadê o homem? Não tem. Quando aparece um homem é para para carregar uma televisão, para trazer uma caixa, para pegar alguma coisa. Então a imagem que esse menino tem da masculinidade está totalmente desregulada. Ele não se identifica com aquela decoração na sala porque não é a decoração que ele tem, que ele já viu. Os símbolos da sexualidade não estão presentes. E aí as professoras reclamam, e reclamam mesmo, não sei o que acontece, os meninos têm mais dificuldade de adaptação aqui indo para a escola. Claro que tem. Uma das razões é essa, está faltando os símbolos, estão faltando os símbolos da masculinidade. É um excesso do feminino. E nós fizemos uma experiência na cidade de Curitiba, numa escola, contratamos na pré-escola, em vez de trazer professora auxiliar para ajudar a regente, nós contratamos professores homens para serem auxiliares das regentes. Foi uma transformação na pré-escola. Não só por causa das crianças que começaram a interagir de forma diferente, porque agora tem homem aqui, e agora eu vou me relacionar com ele, eu vou bater papo, vou brincar, vou jogar bola, mas como entre as professoras houve uma mudança também de comportamento, ficaram, nesse caso, nesse exemplo, não estou dizendo que vai acontecer sempre, mas nessa situação houve um profissionalismo maior, elas estavam se percebendo como profissionais e não mais como um grupo de amigas. Não estou dizendo que isso vai acontecer em todo lugar, cuidado. Mas nesse caso aconteceu. E aí foi muito interessante, porque os meninos começaram a se adaptar muito mais rápido do que se adaptavam antes. E muitas crianças, ao chegar em casa, meninos e meninas, ao chegarem em casa, contavam para as mães e para os pais o que o tio fez, o que o professor fez. A gente jogou bola, a gente fez isso, a gente correu, a gente brincou, a gente conversou, a gente falou. E as crianças não estavam falando da professora. Foi tão significativa a presença do homem dentro da educação infantil
que isso marcava as crianças a ponto delas só falarem dessas figuras que estavam lá dentro. Então, bastante saudável, eu acho que é uma questão que dá para levar para as escolas, dá para conversar nas escolas. Então, sexualidade, nós vamos usar o termo como ser homem, constituir-se como homem e constituir-se como mulher. Nesse sentido, a gente vai falar de sexualidade. Não somente sexualidade com a ideia da relação sexual, que muitas vezes a gente confunde, né? Quando é que começa a aula de educação sexual para as crianças? Quando começa a aula de educação sexual para as crianças? Desde que nasce. Eu tenho 3 filhos. Quando o meu filho mais velho nasceu, menino, eu peguei ele no colo assim, gurizão, você vai ficar do meu tamanho, rapaz. Olha a voz e o jeitão. Assim. Aí quando a minha filha nasceu, ai, que docinho, né? Ué, por que essa mudança? O menino já recebeu uma informação. A menina já recebeu outra. É claro que é diferente. Isso já é aula de educação sexual. Eu já estou ensinando um a ser homem e outra a ser mulher. Isso já está acontecendo. E ser homem e ser mulher é educação sexual. Então, a educação sexual começa quando nasce. Então, os pais que vêm perguntar, nervosos, preocupados, vêm perguntar para a gente, mas vocês vão dar aula de educação sexual? Daí você tem que perguntar, você nunca deu? Você que tem que se assustar. Como? Você nunca deu aula de educação sexual para os seus filhos? Daí, como assim? Aí você explica, a aula de educação sexual é ensinar a ser homem e ensinar a ser mulher. Também um dia, talvez, se eles quiserem saber, a gente fala sobre a relação sexual, como a minha filha de 5 anos fez. Então, não tem segredos aí na educação sexual. Uma outra mensagem ruim que nós mandamos para as crianças é assim, quando as crianças começam a perguntar muito de sexualidade, a gente já fala para a Dire. A Dire é a chefe da CORD, a chefe da prof. A diretora. A gente já vai lá na diretora, e fala assim, meu Deus do céu, as crianças querem saber sobre sexo, é muita coisa. Vamos chamar um especialista. Aí chama uma pessoa de fora, que nunca viu as crianças, para falar de sexo com elas, que é uma das áreas mais importantes da vida. Aí, ao invés das crianças aprenderem sobre uma das áreas mais importantes da vida, com aquela professora que tem vínculo com elas, vem alguém estranho falar disso. É uma péssima mensagem para as crianças. É como se a gente dissesse assim, isso é tão bom, é tão legal, é tão gostoso, é tão puro, é tão joia, que eu é que não vou lidar com essas coisas. Mas é justamente nesse momento que deveria ser. Então, não fuja da aula de educação sexual. É você, sim, a pessoa mais indicada, mais adequada. É a professora, é o professor que está na relação com as crianças, está interagindo com as crianças. Essa é a pessoa mais importante. Vamos falar dos fatores de proteção, ou mecanismos de proteção. Primeira coisa, as nossas reações determinam o valor dos fatos à criança. Deixa eu explicar isso para vocês, para entender algo que pode acontecer nas escolas e que acontece. Bom, em Curitiba, uma escola de educação infantil, tem de educação infantil à 4ª série, então crianças desde que nascem, desde bebês, tem berçário também, até crianças com 6 anos de idade. Então, esse período, essa escola. E aí, um dia, uma menina subiu numa cadeira para pegar um brinquedo em cima de um armário. Um menininho chegou por trás dela e falou assim, posso dar um beijo no teu bumbum? 4 anos, os dois. 4 anos. 4 anos. Posso dar um beijo no teu bumbum? Ela, pode. Baixou a calcinha, beijou, pôs a calcinha de volta. Ok? O que é isso? Nessa fase, 4 anos, absolutamente a curiosidade que eles têm de ver, eu tenho pênis, você não tem, por que nós somos diferentes?